Oi, Gata Show! Oi para todo mundo que acompanha o Jogada Primeiro Tempo desta quinta-feira. O Fortaleza atualizou o departamento médico ontem à tarde com o pronunciamento do Dr. Roberto Oliveira, ele que é médico do clube. A primeira atualização do Dr. Roberto Oliveira é sobre Moisés. O atleta lesionado desde o dia 13 de abril no jogo contra o Internacional tem a perspectiva de retornar às atividades no final de agosto. Ele tem apresentado uma boa resposta nos tratamentos realizados nas últimas semanas, inclusive com exames de imagem de controle com evolução positiva. Isso permite que o atleta tenha uma programação de 2 a 3 semanas de evolução de atividades de fortalecimento da região para que ele seja reintegrado ao elenco. Os goleiros João Ricardo e Breno têm lesões parecidas. O atleta João Ricardo sofreu uma fratura na mão esquerda e foi submetido a um tratamento de cirurgia no último dia 15 de julho. O atleta tem evoluído muito bem nas 2 primeiras semanas, mas essa é uma lesão que tem um prazo de recuperação mínimo de 4 semanas de evolução. O atleta Breno sofreu uma fratura na mão direita e foi submetido a um tratamento cirúrgico no último dia 15 de julho. Essa lesão, pela sua característica, necessita de um prazo de recuperação mínimo de 6 semanas. Já Pochettino e Brits, os dois se lesionaram recentemente. O atleta Pochettino, que sofreu uma lesão no joelho direito no último jogo contra o Bragantino. Essa lesão, que é caracterizada por um estiramento do ligamento colateral medial, é considerada uma lesão estável e de tratamento conservador, que tem um prazo de recuperação de 3 a 5 semanas. O atleta Brits sofreu um edema muscular na região posterior da coxa direita no último dia 25 de julho, durante as atividades de treinamento no clube. Essa lesão tem um prazo de recuperação de 2 a 3 semanas e o atleta tem apresentado uma excelente resposta nos últimos dias. Neto, eu volto daqui a pouquinho ainda no programa para trazer detalhes sobre a defesa do Fortaleza e também sobre os goleiros. Questionamento: quem deve ser o titular para o jogo contra o Corinthians? Tudo isso aqui ainda no Jogada Primeiro Tempo. Volto com vocês. Esse questionamento dos goleiros a gente trouxe ontem, torcedor, e a gente continua hoje, porque quebra-cabeça, viu? Vai ser um quebra-cabeça pro técnico Renato Paiva, viu, gente? Tem algumas situações aí, né, Denise, que são meio complicadas, né? Quais, Alexandre? Cita Todas. aqui. Vixe, vale, meu nossa Achei senhora. todas complicadas, Denise. Ó, o Moisés tá a resposta boa, mas vai passar 3 semanas fora ainda. Ah, você tá falando... eu pensei que você falando dos goleiros, Não, perdão. Do geral. Vamos dar um geral aí na informação da Fernandinha. Ele falou, Departamento os médico Moisés, aí na boa tela, resposta, controle Ah. positivo. Diabo de empurrão ruim é esse, né? Aí vai ficar de 2 a 3 semanas para poder voltar a se apresentar ao grupo. Ou seja, se passar 3 semanas, Denise, no fim de agosto, Perdeu o um mês. Moisés vai voltar a se apresentar para o Paiva, que não tá trabalhando com ele. Aí eu Tem acho... uma transição, Ele só né? vai jogar em setembro, então. Quase 5 meses no total, eu acho. Não vai jogar. Aí João Ricardo e Breno. Os dois fizeram a cirurgia no mesmo dia. O clube divulgou como a mesma lesão, né? Só que com a mão, cada um foi uma mão, né? Aí o João Ricardo é 4 semanas e o Breno é 6. É a mesma coisa, foi no Mas mesmo dia. Porque... Não, eu sei que são especificidades. São diferentes. Eu tô sendo simplista aqui, né? Tá. Mas só pontuando que é muito tempo, Denise. Ou seja, ao longo de todo o período de agosto, basicamente... Ninguém vai poder voltar. Eles não vão voltar também. Então é o mês todinho fora contra o Vélez Sarsfield, o Fortaleza, o maior orçamento da história do clube, 8ª de final da Libertadores pela 2ª vez, tá com problema de goleiro. A verdade é essa. Vai estar com problema no dia desse jogo. Não vai ter resolvido. Rapaz, tinha um goleiro na Série B. Cadê o Tadeu, hein? Não, tem o próprio Matheus Albino, grande goleiro, Tá viu? lá, né? Albino CRB, é verdade. Ó, Pochettino, lesão estável, tratamento conservador bom, porque significa que ele não vai passar por uma cirurgia, né? Mas mesmo assim tá fora do mês também. Aí me coloca também outra questão. E aí, o meia do Fortaleza, só Luca Prior? Porque Kevin não tá nem sendo relacionado. Não, o Kevin tava treinando a parte com o Davi Luiz. Tá? Que era outro que talvez fosse sair e não tá nem no DM aí, ó. Então, o Kevin, e aí? Ele não vai ser utilizado? Como é que tá a situação? Aí o Luca Prior é o único meia que vai ter, porque só tem ele até aqui, Denise. E o outro jogador é o Martinez, que não é um meia, é um volante. Muda um pouco a característica, né? Será que o Fortaleza vai se preocupar em buscar alguém, contratar alguém nessa janela para essa posição? Não estava nos planos inicialmente, mas agora é um mês inteiro sem esse jogador. E o Brits, Denise, aí infelizmente, né, só lamentar porque é mais um período dele fora, dessa temporada que ele tá com problema desde o início do ano, né? É uma série de lesões. Vai e volta, vai e volta. Ele teve uma lesão, aí ele tentou jogar as finais do Campeonato Cearense, aí ele mesmo admitiu nas redes sociais, né? Fez o tratamento para acelerar o processo, não deu certo.
piorou tudo, depois voltou, se machucou de novo e agora ele sofre uma nova lesão. Então, o Brits, no ano em que ele renova com o Fortaleza, ele não consegue ficar disponível, tem tido muitos problemas, né? E aí, que ele possa se recuperar o quanto antes para a gente ter ali, nesse momento, né? O Renato Paiva ter realmente todas as opções, né? De defesa e também lateral mais disponíveis, né? Porque ele é titular do Fortaleza, seja zagueiro, seja como lateral, ele tem muita qualidade. Então, as notícias, né, são importantes por conta disso, Denise. Porque aí você já tem um parâmetro para entender. E aí? E agosto, quem é que vai voltar? Pelo visto, ninguém. Pelo menos, a não ser que haja uma recuperação recorde ou algo do tipo, ou o Moisés rapidamente seja integrado, mas a priori, todos os nomes que foram citados indicam que o Fortaleza vai ter ainda muitos problemas de lesão ao longo de todo esse mês de agosto. Voltando para esse... Diga lá, Dani, você falou. Não, eu ia só, enquanto o Alexandre estava falando, e a gente ouvindo também a Fernandinha e o médico do Fortaleza, estava refletindo aqui sobre algumas questões. Eu acho que até a gente já tocou nesse ponto, né? Fortaleza, eu ia até tirar essa dúvida com a Fernandinha, mas como ela não tá, o Alexandre vai ser o meu universitário aqui. O Fortaleza ainda tem contrato com o Santos, goleiro, correto? Tem. O Fortaleza poderia chamá-lo de volta do empréstimo? Poderia. Todo time tem essa condição, deve pagar né? uma multa, assim, né? A gente, pagaria alguma coisa, será? Certamente, Denise. É tal qual a gente vê agora no futebol cearense o Lelê. Sim, o Lelê pertence ao Fluminense, ele estava jogando aqui. Aí o Fluminense pegou e disse, eu quero ele de volta. Aí ele pegou e retornou, né? Então, o Fluminense pagou uma quantia ao time do Ceará como indenização, né? Por quebra contratual. Isso Mas aí nesse existe. caso, vamos pensar aqui numa situação hipotética. Boa você ter trazido esse tema, Dani. Porque assim, aí o Fortaleza poderia pedir o Santos de volta, pagaria uma multa, porque tem contrato até o final do ano. É como se ele vai pagar uma multa ao Atlético por encerrar o contrato de empréstimo. Por quebrar quebrar um contrato. Estipulado, exatamente. Só que assim, é um valor, que teoricamente, que talvez valesse a pena. Valesse a pena. Eu não tô dizendo aqui que o Santos ele é o melhor goleiro, nem nada do tipo, né? Eu tava até olhando aqui que nos últimos 2 anos, 1 ano e meio mais ou menos, ele só jogou 7 jogos. Porque com a camisa do Fortaleza em 2024 inteiro, só ele não teve 4 chance, jogos, né? E no Atlético Paranaense ele é reserva. Agora sim, é inegável que ele é mais experiente que o Magrão e que o Vinícius Silvestre. Sim. E talvez, assim, em termos de qualidade, ritmo de jogo, ele não esteja, assim, à altura, mas ele é mais experiente. Talvez para uma oitavas de final de Libertadores, como a gente está citando aqui o caso do jogo contra o Vélez Sarsfield, ele passasse um pouco mais de confiança ou de segurança. Então, assim, mas certamente Fortaleza tinha essa possibilidade, avaliou e optou por não. Eu só quis levantar aqui essa possibilidade. E outra, sobre essa questão do meio campista, né? Do meio atacante, que o Pochettino vai passar um tempo fora ainda considerável. Kevin não tá tendo uma sequência ali nem de relacionado, quanto mais de entrar nas partidas. E a gente já citou aqui aquele nome, né? Do Lucas Crispim, que é um jogador, Denise, que na vontade dele, ele tá à disposição. Mas seria uma boa ele voltar, Dani? É isso que eu tô dizendo. Eu acho que no contexto em que o Fortaleza tá precisando de um meia diante da saída do Caleb, diante da lesão do Pochettino, talvez como um aspecto mais emergencial, poderia ser uma opção. Não sei se tecnicamente ele seria titular do Fortaleza, a melhor opção. O que eu tô querendo dizer é que tem alguém que tá batendo na porta do Fortaleza. Ei, vocês estão precisando de meia? Eu tô aqui. E eu digo isso porque essa é a situação. O Lucas Crispim, ele se ofereceu, ele foi oferecido ao Fortaleza e essa decisão está nas mãos do Marcelo Paes, do Renato Paiva. Existe ali um prazo que a gente havia noticiado, esse prazo já extrapolou e até o momento não houve uma sinalização, o que mostra que talvez não seja do interesse do Fortaleza contratar o Lucas Crispim. Agora, mesmo que não seja o alvo o Lucas Crispim, concordo com o Alexandre, você deveria ir ao mercado em busca de um outro meia diante das necessidades do seu elenco. É porque o momento é tão ruim, Denise, que até Ave uma Maria. rima muito grande. Todo mundo tomar um banho de sal grosso. É assim, Denise. Vamos o lá time no PC, pegar tinha todo uma mundo. Roma de meia, aí ele empresta o Caleb. Porque o Caleb tava lá sobrando. O Caleb tava sobrando, porque não tava jogando. Aí ele, na hora que empresta o Caleb chega lá no primeiro jogo pelo Deportivo Alavés, ele dá uma assistência. E o Pochettino se quebra. Só pra você ver como o panorama é realmente atual, né? É um panorama difícil de fazer essa gestão e tudo mais. E outra, vou emitir, assim, sendo muito sincero também. O Fortaleza que tem, né, uma condição de investimento maior. Ele não precisa contratar alguém porque alguém está se oferecendo a ele. Se ele não consegue encontrar alguém no mercado, aí essa é a última opção a ser feita. Eu acho que isso não é um pensamento que deveria existir lá no PC. Se o time tem poderio de investimento, tá na Série A há um tempo, pode fazer uma contratação. Você vai contratar porque o cara tá se oferecendo? Não.
Tem que ser contratado alguém que não tem um Cifec que existe. Tem que ser alguém que o clube internamente entenda que é a melhor opção, não porque alguém está se oferecendo por aí. Pelo menos eu enxergo dessa maneira. Eu entendo que nesse momento é uma carência com relação a essa posição. E pode ser que nem seja. Pode ser que o Renato Paiva, como ele estava lá no Botafogo ele utilizava 3 volantes ali no meio campo, né? Então pode ser que ele... Não, precisa não. Só o Luca Priol dá certo. Eu vou resolver aqui a situação do Kevin. E vai ficar jogando o Martínez, o Matheus Pereira, outro volante. Pode ser que ele adote esse modelo, né, Denise? A gente não tem como ainda trazer um parâmetro muito amplo dele, porque ele acabou de chegar, são poucos jogos, pouco tempo de trabalho. Agora seria, eu acho que na perspectiva de armar o time, eu tô vendo que ele tem gostado de um meia, né? Porque ele jogou com o Pochettino, depois com o Luca Priol. Então talvez seja já a hora de pontuar se precisa ou não. Eu acho que sim, porque um mês inteiro pro Fortaleza é muito tempo. Principalmente para um time que tá na zona, né? Cada vez passa um mês, é uma grande gama de jogos, e aí você não tá conseguindo ter as peças à disposição para reagir. Então, talvez seja realmente interessante buscar outro jogador, ampliar esse leque de opções, né? Era para trazer atacantes e volantes, o volante ainda não chegou. Mas agora chegaram dois atacantes, traz mais um meia também. Vai mudar um pouco aí o panorama aí do Fortaleza, e principalmente com essas lesões dos goleiros e a demora nesses retornos dos jogadores. E só para explicar, né, o contrato do Santos com o Fortaleza é até o fim do próximo ano. 26, sim, eu falei, né? final desse ano. E ele foi emprestado ao Atlético Paranaense um contrato de 2 anos. Ó, ele foi emprestado. No comunicado oficial tá dizendo assim, ó. Empréstimo do goleiro Santos ao Atlético Paranaense até 31 de dezembro de 2025, com opção de mais um ano. Ou seja, ao fim do ano pode até eles debaterem de ampliar esse contrato. Talvez, Denise, haja alguma cláusula de ativação para recuperar dinheiro. Por exemplo, o Fortaleza, ele deu o Dudu para o Atlético Paranaense. O Dudu foi comprado pelo Fortaleza e o Fortaleza, na negociação, não tem nenhum valor lá. Ele deu o Dudu. Diz, vai, Dudu, jogar no Atlético Paranaense. Só que tem um gatilho no contrato que se o Atlético Paranaense atingir alguns objetivos e um deles é o acesso, aí o Atlético Paranaense tem que pagar o Fortaleza. Pode ser que a situação do Santos esteja algo nessa linha, ou então não. O clube só entendeu que o goleiro não ia funcionar, internamente não era um bom ambiente. Erramos, contratou, gastou esse dinheiro, bola pra frente, libera o jogador. O que eu sinto, no fim das contas, é que a posição de goleiro, e eu até falei isso ontem, no ano passado tinha mais jogadores experientes do que em 2025. Sim. Aí é a leitura de montagem do elenco. Bora falar agora sobre um assunto que nenhum homem vive bem com disfunção erétil. Gente,